Você vai a esse casamento, queira ou não, Laura. Perca e eu não pago mais pelos seus estudos. Está me ouvindo? A voz do meu pai ecoou pelo telefone, ríspida e definitiva. Eu estava sentado no meu apartamento em Portland, Oregon, olhando para a carta de aceitação na minha mesa, aquela que ninguém na minha família sabia que existia. Era para um programa de pós-graduação em engenharia ambiental, algo que conquistei inteiramente por mérito próprio. Meu nome é Laura e tenho 22 anos. Durante a maior parte da minha vida, fui a filha invisível de uma família que só tinha olhos para uma pessoa, minha irmã mais nova, Jéssica. Ela era a criança de ouro. Aquela que não errava. Aquela cujas conquistas eram celebradas como um feriado nacional. Eu era apenas o plano B. A decepção. Aquele que existia para fazer Jéssica parecer melhor em comparação. O casamento sobre o qual meu pai estava me ameaçando era o grande dia da Jéssica. Ela se casaria com Trevor, um cara de família rica que trabalhava com imóveis comerciais. Eu o encontrei exatamente 2 vezes, e em ambas as vezes ele me olhou através como se eu fosse parte da mobília. Eles eram perfeitos um para o outro nesse sentido. Ambos tão egocêntricos que mal conseguiam enxergar além do próprio reflexo. Pai, tenho provas naquela semana, eu disse, mesmo mentindo. Eu já havia me formado 3 semanas antes, com louvor, em engenharia ambiental. Subi ao palco com honras, fui nomeado orador da turma e aceitei uma oferta de emprego a partir de $110.000 por ano. Nenhum deles sabia porque eu não tinha contado. Parei de compartilhar minhas conquistas com minha família anos atrás, quando percebi que eles não se importavam. Os exames podem esperar, ele retrucou. O casamento da sua irmã acontece uma vez. Você acha que sua mãe e eu tivemos dificuldade para te ajudar a estudar para que você pudesse pular as obrigações familiares? Essa frase me fez rir, embora eu a tenha mantido em silêncio. Com dificuldades. Eles pagaram minha primeira mensalidade 4 anos atrás e me cobraram desde então como se tivessem me comprado um palácio. Depois daquele primeiro semestre, fiz empréstimos, trabalhei em 3 empregos de meio período e me candidatei a todas as bolsas de estudo que consegui encontrar. Paguei minha própria faculdade enquanto eles doavam dinheiro para as mensalidades da Irmandade da Jéssica, as viagens de férias de primavera e as roupas de grife. Vou pensar sobre isso, eu disse. Você fará mais do que pensar nisso. Você estará lá de vestido e com um sorriso no rosto, ou pode esquecer que eu vou ter que assinar outro cheque para a mensalidade. A escolha é sua. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Coloquei meu telefone de lado e olhei ao redor do meu pequeno apartamento. Não era grande coisa, um estúdio com uma cozinha compacta e um banheiro que às vezes cheirava a comida dos vizinhos, mas era meu. Cada móvel, cada prato, cada livro tinha sido pago com o dinheiro que eu mesmo havia ganhado. Minha família não fazia ideia de que eu era financeiramente independente há anos. A ameaça sobre a mensalidade era ridícula. Não havia mais mensalidade para pagar. Eu havia terminado minha graduação, me formado como o primeiro da turma e conseguido um emprego na Torberry Systems, uma das principais empresas de engenharia ambiental do Noroeste do Pacífico. Eu deveria começar em 2 semanas, logo depois do casamento da Jéssica, ao qual eu não tinha a mínima intenção de comparecer. Mas meu pai não sabia disso. Nem minha mãe. E a Jéssica, ela provavelmente nem sabia que eu existia na maior parte do tempo. Peguei meu celular e naveguei pelo grupo de bate-papo da família. Estava cheio de mensagens sobre o casamento, arranjos florais, mapas de assentos, provas de vestidos e planos para o jantar de ensaio. Minha mãe havia enviado aproximadamente 400 fotos da Jéssica em vários vestidos brancos. Cada uma acompanhada de comentários entusiasmados sobre como ela estava deslumbrante, como Trevor era sortudo e como aquele era o dia mais feliz da vida deles. Ninguém nunca me perguntou como eu estava. Ninguém jamais reconheceu que eu estava terminando meu último ano de faculdade. Quando mencionei a data da minha formatura um mês atrás, minha mãe respondeu: "Que legal, querida." E imediatamente mudou de assunto para a despedida de solteira da Jéssica. Eu já não esperava nada diferente anos atrás. Jéssica era a estrela e eu o ajudante de palco. Essa era a dinâmica familiar e não ia mudar. Mas o que eles não sabiam, o que nunca se preocuparam em descobrir, era que eu já não precisava mais da aprovação deles. Eu construí uma vida que eles desconheciam,
conquistei coisas que nunca celebraram e criei um futuro que não tinha nada a ver com eles. O envelope estava na minha mesa, grosso e oficial. Dentro havia um cheque administrativo no valor exato que meus pais haviam pago para o meu primeiro semestre de faculdade, 4 anos antes. Calculei até o último centavo, $12.350. Levei meses para guardá-lo, reservando parte do meu salário e vivendo de macarrão instantâneo e compras em promoção. Mas eu consegui. Eu não estava dando a eles por obrigação ou gratidão. Eu estava dando a eles para cortar o último fio que me prendia ao controle deles. Assim que tivessem esse dinheiro de volta, não teriam mais influência sobre mim. Sem ameaças, sem culpa, nada. O casamento seria em 2 dias. Eu já tinha decidido que não iria, mas ainda não tinha contado a eles. Queria ver a cara do meu pai quando eu lhe entregasse o envelope. Eu queria que ele percebesse que suas ameaças não significavam nada, que eu não precisava dele nem do seu dinheiro e que eu tinha conseguido apesar delas, não por causa delas. Talvez tenha sido mesquinho. Talvez eu devesse ter cortado relações discretamente e seguido em frente. Mas depois de anos sendo tratada como se eu não importasse, eu queria que eles soubessem exatamente o que tinham perdido. Crescer na minha família era como viver sob um holofote sempre apontado para outra pessoa. Jéssica era 3 anos mais nova que eu e, desde o momento em que nasceu, tudo girava em torno dela. Ela era bonitinha, a charmosa, a que conseguia conquistar meus pais com um único sorriso. Eu, por outro lado, era prática, quieta, focada nos estudos porque era o único lugar em que eu sentia que tinha importância. Meus pais nunca disseram que eu não era boa o suficiente, mas também não precisavam. Suas ações deixaram isso claro. Quando entrei no quadro de honra no ensino fundamental, minha mãe olhou para o certificado e disse: "Que maravilha, querida", antes de se virar para ajudar Jéssica a ensaiar para seu recital de dança. Quando ganhei uma feira regional de ciências no ensino médio, meu pai me deu um tapinha no ombro e disse: "Bom trabalho". Depois, passei o resto do jantar falando sobre a equipe de líderes de torcida da Jéssica chegando às nacionais. Aprendi cedo que minhas conquistas eram notas de rodapé na história da vida da Jéssica. Quando entrei na faculdade, parei de tentar competir pela atenção deles. Concentrei-me nos estudos, trabalhei nos meus empregos e construí uma vida separada da deles. Voltei para casa nos feriados porque era esperado, mas parei de compartilhar detalhes sobre minhas aulas, meus estágios ou meus planos para o futuro. Qual era o sentido? Eles não estavam me ouvindo mesmo. Jéssica, por sua vez, cursava administração em uma escola pública financiada inteiramente pelos nossos pais. Entrou para uma irmandade, frequentava festas e postava inúmeras fotos suas nas redes sociais, com um visual glamouroso e descontraído. Ela se formou com notas medíocres e sem perspectivas de emprego, mas isso não importava. Ela conheceu Trevor no último ano, e ele tinha dinheiro e contatos, e era tudo com que meus pais se importavam. O noivado havia sido anunciado 6 meses antes, em um jantar de família ao qual compareci relutantemente. Jéssica se levantou, exibiu um enorme anel de diamante e contou aos gritos que Trevor a havia pedido em casamento durante uma viagem de fim de semana à região vinícola. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai apertou a mão de Trevor e o recebeu na família. Fiquei sentado ali sorrindo educadamente enquanto eles brindavam à felicidade e ao futuro brilhante de Jéssica. Ninguém me perguntou sobre o meu futuro. Ninguém perguntou se eu estava saindo com alguém ou quais eram meus planos depois da formatura. Eu era apenas parte da plateia aplaudindo a vida de outra pessoa. Depois daquele jantar, voltei para Portland e tomei uma decisão. Eu estava farta de tentar fazer parte daquela família. Eu terminaria minha faculdade, conseguiria meu emprego e seguiria em frente. Eles poderiam ter a filha perfeita, o genro perfeito e a vida perfeita. Eu não precisava ser incluído. Mas cortar laços não era tão simples quanto simplesmente ir embora. Ainda havia a questão das ameaças do meu pai, seus lembretes constantes de que ele havia pago pela minha educação, sua insistência de que eu lhes devia algo. Era por isso que eu havia economizado dinheiro para pagá-los. Eu queria encerrar aquele capítulo de forma limpa, sem dívidas ou obrigações pendentes. Na noite anterior ao casamento, minha mãe ligou. Eu estava guardando o envelope na bolsa, conferindo se tudo estava em ordem, quando o nome dela apareceu na tela. "Oi, mãe", eu disse, mantendo a voz neutra. "Laura, querida, eu só queria ter certeza de que você vem amanhã."
Seu pai está preocupado que você não apareça. Quase ri. Preocupada, como se eles se importassem com a minha presença ali por qualquer outro motivo que não fosse a aparência. Estarei lá, eu disse. Ah, que bom. A Jéssica vai ficar tão feliz. Ela anda perguntando por você. Era mentira. A Jéssica não perguntava por mim há anos. Mas eu não repreendi minha mãe. Não fazia sentido. A que horas começa a cerimônia? Perguntei, mesmo já sabendo. 3 horas da tarde, mas vamos tirar fotos antes, então a família precisa estar lá até 1 hora. Você estará lá até 1 hora, certo? Eu estarei lá. E você vai usar algo bonito. Jéssica quer que todos estejam com a melhor aparência possível. Claro que sim. Olhei para o vestido azul marinho simples pendurado no meu armário. Era perfeitamente apropriado para um casamento, mas eu sabia que não atenderia aos padrões da Jéssica. Ela provavelmente faria algum comentário sarcástico sobre como eu deveria ter me esforçado mais. Vou ficar bem, mãe. Ok, querida. A gente se vê amanhã. E a Laura? Sim. Tente ficar feliz pela sua irmã, ok? Este é o dia especial dela. Desliguei sem responder. Tente ficar feliz por ela. Como se eu tivesse passado a vida inteira fazendo outra coisa. Naquela noite, mal dormi. Fiquei pensando no que ia dizer quando entregasse o envelope ao meu pai. Eu já tinha ensaiado 1 dúzia de vezes na minha cabeça, mas ainda não tinha certeza se conseguiria dizer as palavras sem que minha voz tremesse. Uma parte de mim se perguntou se eu deveria simplesmente enviar o cheque e pular o confronto completamente. Seria mais fácil, mais limpo, menos dramático. Mas outra parte de mim, a parte que passou anos sendo ignorada e rejeitada, queria que eles me vissem. Que me vissem de verdade. Eu queria que eles entendessem que eu não precisava deles, que eu tinha me virado sozinha e que a aprovação deles já não importava há muito tempo. O casamento foi em um local em Beaverton, a cerca de 20 minutos do meu apartamento. Cheguei às 13h15, 15 minutos atrasado, porque fiquei sentado no meu carro por mais 10 minutos tentando criar coragem para entrar. O local era lindo, claro. Jéssica não poupou gastos. O jardim estava repleto de rosas brancas e luzes cintilantes, e um quarteto de cordas tocava suavemente perto da entrada. Os convidados circulavam com roupas caras, bebendo champanhe e admirando a decoração. Entrei e imediatamente avistei meus pais perto da entrada, conversando com a família do Trevor. Meu pai estava rindo de algo que o pai do Trevor tinha dito, com a mão apoiada nas costas da minha mãe. Eles pareciam felizes, orgulhosos, completamente absortos no momento. Respirei fundo, agarrei o envelope na mão e caminhei em direção a eles. Meu pai me viu primeiro. Sua expressão mudou instantaneamente de relaxada para irritada. Você está atrasado, ele disse alto o suficiente para que algumas pessoas se virassem para olhar. Trânsito, menti. Minha mãe olhou para o meu vestido e franziu a testa. Ah, Laura, é isso que você está vestindo. Olhei para o meu vestido azul marinho. Era modesto, elegante e apropriado. Mas eu sabia o que ela queria dizer. Não era chamativo. Não exalava riqueza ou status. Era apenas um vestido. Está tudo bem, eu disse. Bem, acho que vai ter que servir. Vamos, precisamos tirar fotos de família antes da cerimônia. Ela gesticulou em direção a um grupo reunido perto de um arco floral. Não me mexi. Em vez disso, estendi o envelope para meu pai. O que é isso? Ele perguntou, pegando o pacote, mas sem abri-lo. Abra. Ele me lançou um olhar desconfiado e rasgou o envelope. Seus olhos se arregalaram enquanto ele tirava o cheque. O que é isso? Repetiu ele, mas seu tom havia mudado. Ele não estava mais irritado. Estava confuso. É um cheque de $12.350, eu disse. É exatamente o valor que você pagou pelo meu primeiro semestre de faculdade. Vou te pagar de volta. Minha mãe se inclinou para olhar a conta e ficou boquiaberta. Laura, do que você está falando? Estou falando do fato de você estar me cobrando a mensalidade há 4 anos. Você ameaçou parar de pagar minha educação toda vez que eu não fazia o que você queria. Bem,
Terminei. Devolvi seu dinheiro. Agora você não tem mais nenhuma vantagem. Meu pai me encarou como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Alavancagem? Laura. Nós somos seus pais. Estávamos tentando te ajudar. Me ajuda? Dei uma risada curta e amarga. Você pagou por um semestre e depois agiu como se tivesse financiado todo o meu curso. Eu paguei o resto sozinha. Empréstimos, bolsas de estudo, 3 empregos. Fiz tudo sozinha enquanto você jogava dinheiro na Jéssica como se fosse confete. Isso não é justo, disse minha mãe, elevando o tom de voz. Nós sempre apoiamos você. Não, não ajudou. Você apoiou a Jéssica. Eu fui só uma reflexão tardia. As pessoas começaram a nos encarar. Eu podia ver os convidados interrompendo a conversa e virando a cabeça para nós. O rosto do meu pai ficou vermelho e ele se aproximou, baixando a voz. Este não é o momento nem o lugar para esta conversa. Sua irmã está prestes a se casar. Eu sei. E não vou ficar. O que? Não vou ficar para o casamento. Vim aqui para te entregar o cheque e dizer que chega. Chega de fingir que faço parte desta família. Chega de ser invisível. Chega de deixar você me tratar como se eu não importasse. Minha mãe estendeu a mão como se fosse agarrar meu braço, mas eu recuei. Laura, você está sendo ridícula. Você não pode simplesmente ir embora. Observe-me. Virei-me e comecei a caminhar em direção à saída. Meu pai me chamou, com a voz ríspida e autoritária: Laura, volte aqui agora mesmo. Não parei. Continuei andando, com o coração batendo forte, as mãos tremendo, mas com passos firmes. Atrás de mim, eu podia ouvir a voz da minha mãe, aguda e frenética, dizendo algo sobre como isso era constrangedor, como eu estava estragando tudo. Mas eu não estava estragando nada. Pela primeira vez na minha vida, eu estava escolhendo a mim mesmo. Cheguei ao meu carro e sentei-me ao volante, agarrando com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Uma parte de mim esperava que meu pai viesse atrás de mim para exigir que eu voltasse e me ameaçasse com algo novo, mas ele não fez isso. Liguei o motor e saí do estacionamento, deixando o local e minha família para trás. Enquanto dirigia de volta para Portland, senti uma estranha mistura de emoções. Alívio, tristeza, raiva, liberdade. Passei tanto tempo tentando ganhar a aprovação dos meus pais, tentando provar que merecia a atenção deles. E para quê? Eles nunca me veriam do jeito que eu queria. Mas aqui está a questão: eu não precisava disso. Eu construí uma vida sem a ajuda deles. Conquistei meu diploma, consegui meu emprego e provei a mim mesma que era capaz e forte. A opinião deles sobre mim não mudou nada. Ainda assim, havia um pequeno e persistente pensamento no fundo da minha mente: eles não sabiam da minha formatura. Eles não sabiam do meu trabalho. Não sabiam o que eu havia conquistado. Uma parte de mim queria que eles descobrissem, que vissem exatamente o que tinham descartado, o que tinham ignorado. Mas outra parte de mim se perguntava se isso realmente importava. Mudaria alguma coisa? Será que eles perceberiam de repente que estavam errados sobre mim? Ou será que simplesmente encontrariam um jeito de minimizar o ocorrido para que parecesse menos importante do que o casamento da Jéssica, o emprego do Trevor ou qualquer outra coisa que decidissem que valia a pena comemorar? Eu não tinha as respostas. Tudo o que eu sabia era que tinha dado o primeiro passo para eliminá-los da minha vida. E por mais assustador que isso parecesse, também parecia certo. Quando cheguei em casa, servi-me uma taça de vinho e sentei-me no sofá, olhando para a carta de aceitação do programa de pós-graduação. Eu ainda não tinha decidido se aceitaria. O emprego na Torberry Systems era incrível e eu não queria deixá-lo passar. Mas o programa me abriria ainda mais portas, me daria ainda mais oportunidades. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha escolhas. Escolhas de verdade, e ninguém ia tirar isso de mim. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Jéssica. Aonde você foi? Mamãe disse que você foi embora. O que está acontecendo? Fiquei olhando a mensagem por um longo momento e depois a apaguei sem responder. O que quer que tenha acontecido depois, eu já estava farto de me explicar para pessoas que não se importavam.
Na semana seguinte à minha saída do casamento de Jéssica, meu telefone explodiu com mensagens. Minha mãe ligou 17 vezes em 3 dias. Meu pai mandava mensagens cada vez mais irritado, exigindo que eu me explicasse. Jéssica deixou mensagens de voz que começaram confusas e rapidamente se tornaram acusatórias. Ignorei todos eles. Em vez disso, concentrei-me em me preparar para o meu novo emprego. Passei meus dias pesquisando a Torberry Systems, revisando os projetos nos quais estaria trabalhando e organizando meu apartamento. Comprei roupas profissionais, montei um escritório em casa e tentei me convencer de que cortar relações com minha família tinha sido a decisão certa. Na maioria das vezes, eu acreditava. Mas, tarde da noite, quando não conseguia dormir, as dúvidas surgiam. Eu exagerei na reação? Eu deveria ter simplesmente engolido a seco e ido ao casamento? Eu estava sendo mesquinha e vingativa? Então eu me lembrava do jeito que meu pai me olhou quando lhe entreguei o cheque. Não com compreensão ou orgulho, mas com confusão e irritação, como se eu tivesse interrompido algo importante. Eu me lembraria da preocupação imediata da minha mãe com o meu vestido, não comigo. E eu me lembraria dos anos em que fui ignorado, descartado e tratado como um personagem secundário na história de outra pessoa. Não, eu não exagerei. Eu finalmente me defendi. Na tarde de quinta-feira, 5 dias após o casamento, alguém bateu na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi Jéssica parada no corredor, vestida com jeans de grife e uma blusa de seda, com o cabelo impecavelmente penteado. Pensei em não abrir a porta, mas a curiosidade falou mais alto. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, mantendo a porta parcialmente fechada. "Posso entrar? Como você conseguiu meu endereço?" "Mamãe tinha isso desde quando você se mudou." "Posso entrar, por favor?" "Precisamos conversar." Hesitei e então dei um passo para o lado. Jéssica entrou no meu apartamento e olhou ao redor, franzindo levemente o nariz. Eu sabia o que ela estava pensando. Meu apartamento era pequeno, simples, nada parecido com o apartamento de luxo para onde ela e Trevor tinham acabado de se mudar. "O que você quer, Jéssica?" Ela se virou para mim e fiquei surpreso ao ver lágrimas em seus olhos. "Quero saber por que você arruinou meu casamento." "Eu não estraguei seu casamento. Eu fui embora antes mesmo de começar." "Exatamente. Você foi embora e causou uma cena enorme." Mamãe passou a cerimônia inteira chorando. Papai ficou furioso. Todo mundo perguntava onde você estava e o que tinha acontecido. Você tem ideia de como isso foi constrangedor? Cruzei os braços. Desculpe se minha ausência foi inconveniente para você. Não foi isso que eu quis dizer. Ela enxugou os olhos, borrando o rímel. Eu simplesmente não entendo. Por que você faria isso? Por que você daria aquele dinheiro ao papai e simplesmente iria embora? Porque estou cansado de ser tratado como se eu não importasse. Do que você está falando? Você é importante. Você é minha irmã. Eu ri, mas não havia humor naquilo. Sério? Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que a mamãe ou o papai foram a um dos meus eventos ou comemoraram uma das minhas conquistas? Jéssica pareceu genuinamente confusa. Que conquistas? E lá estava, a prova de que eu tinha sido invisível o tempo todo. Me formei há 3 semanas, eu disse baixinho. Summa cum laude, oradora da turma. Fiz um discurso na cerimônia. Nenhum de vocês veio porque ninguém sabia. Não contei porque sabia que vocês não se importariam. Ela ficou boquiaberta. Você se formou? Por que não disse nada? Porque toda vez que eu tentava falar sobre minha vida, você, mamãe ou papai mudavam de assunto para falar sobre você, sua irmandade, seu namorado, seu casamento, seus planos. Nunca houve espaço para mim na conversa. Jéssica afundou no meu sofá, parecendo genuinamente abalada. Eu não sabia. Claro que não. Você nunca perguntou. Laura, me desculpe. Sinto muito mesmo. Eu não sabia que você era a única com quem mamãe e papai se importavam. Que passei a infância inteira e a maior parte da minha vida adulta tentando fazer com que eles me notassem.
que trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade enquanto eles te entregavam tudo. Ela se encolheu. Isso não é justo. Eu não pedi para eles fazerem isso. Não, mas você também nunca questionou isso. Você nunca pensou em como seria ser eu. Sempre na sua sombra. Sempre sendo comparado a você e ficando aquém. Eu nunca nos comparei. Era a mamãe e o papai. E você se beneficiou disso. Sentei-me na cadeira em frente a ela. Olha, eu não estou bravo com você, Jéssica. Não mesmo. Você não criou essa dinâmica, mas também não fez nada para mudá-la. E eu também não, até agora. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. O que acontece agora? Não sei. Começo no meu novo emprego na segunda-feira. Vou seguir em frente com a minha vida sem nós, sem expectativas, sem precisar da sua aprovação ou da validação da mamãe e do papai. Se você quer fazer parte da minha vida, você vai ter que realmente se interessar por ela, não só aparecer quando for conveniente. Jéssica assentiu lentamente. Eu posso tentar. Eu quero tentar. Então comece a ouvir. Consegui um emprego na Torberry Systems. Vou trabalhar em projetos de engenharia ambiental, projetando sistemas hídricos sustentáveis. Estou ganhando 6 dígitos. Também estou considerando um programa de pós-graduação que me permita me especializar em política ambiental. Os olhos dela se arregalaram. Laura, isso é incrível. Eu não fazia ideia. Ninguém fez isso porque ninguém perguntou. Ela se levantou parecendo incerta. Eu preciso ir. O Trevor está esperando no carro. Mas, Laura, eu realmente sinto muito, e estou orgulhosa de você. Se valer a pena. Acompanhei-a até a porta. Assim que ela entrou no corredor, virou-se e perguntou: Você vai falar com a mamãe e o papai? Não sei. Talvez um dia, mas não agora. Preciso de espaço. Ela assentiu e saiu. Fechei a porta e me encostei nela, sentindo-me exausto. A conversa foi emocionalmente desgastante, mas também pareceu necessária. Talvez Jéssica realmente se esforçasse. Talvez não. De qualquer forma, eu já tinha dito o que precisava dizer. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Sua mãe está arrasada. Você deve um pedido de desculpas a ela. Olhei para a mensagem, com a raiva crescendo no peito. Mesmo agora, depois de tudo que ele estava fazendo sobre eles, sobre como minhas ações os haviam magoado. Em nenhum momento ele havia reconhecido o quanto eles me magoaram. Respondi e apaguei 3 vezes antes de finalmente decidir por algo simples: não devo nada a ninguém. Já te paguei. Estamos quites. A resposta dele veio imediatamente: esse dinheiro não apaga os 18 anos que passei criando você. Você está sendo egoísta e ingrato. Egoísta. A palavra me magoou porque parte de mim temia que ele estivesse certo. Mas a maior parte de mim sabia que ele estava errado. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. Estabelecer limites não é ingrato. E recusar-se a aceitar maus tratos não é uma falha de caráter. Desliguei meu telefone e fui dormir cedo, tentando clarear as ideias antes do meu primeiro dia no novo emprego. Minha primeira semana na Torberry Systems foi impressionante da melhor maneira possível. O escritório era moderno e iluminado, com planta baixa aberta e janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Minha equipe era composta por outros 6 engenheiros, todos brilhantes e apaixonados por sustentabilidade ambiental. Minha supervisora, Gretchen, era uma mulher de 50 anos que estava no setor há décadas e tinha a reputação de ser exigente e prestativa. Mergulhei de cabeça no trabalho, grato pela distração. Estávamos nos estágios iniciais do projeto de um sistema de recuperação de água para um município nos arredores de Seattle, e passei horas fazendo cálculos, revisando avaliações de impacto ambiental e colaborando com a equipe em soluções de projeto. Pela primeira vez em semanas, me senti eu mesma novamente. Não a filha ou irmã de alguém, apenas Laura, uma engenheira fazendo um trabalho que importava. Na sexta-feira à tarde, Gretchen me chamou em seu escritório. Como foi sua primeira semana? Ela perguntou, gesticulando para que eu me sentasse. Ótimo. Muito bom. Estou aprendendo muito.
Você está fazendo um trabalho excelente. Fiquei impressionada com suas contribuições esta semana. Ela fez uma pausa. Também queria mencionar algo. Estamos elaborando uma proposta para um grande projeto com a cidade de Portland. É uma iniciativa abrangente de sustentabilidade. Sistemas hídricos, gestão de resíduos, infraestrutura verde. Se ganharmos o contrato, será um dos maiores projetos que a empresa já assumiu. Isso parece incrível. É sim. E eu quero você na equipe. Você trabalharia em estreita colaboração comigo e com 2 engenheiros seniores. É muita responsabilidade, principalmente para quem está começando, mas acho que você consegue lidar com isso. Senti uma onda de entusiasmo. Eu adoraria fazer parte disso. Ótimo! Apresentaremos a proposta à Câmara Municipal em 3 semanas. Preciso que você me ajude com a documentação técnica e esteja preparado para responder a perguntas durante a apresentação. Saí do consultório dela me sentindo energizada e orgulhosa. Era exatamente esse tipo de oportunidade pela qual eu havia lutado tanto. E eu a havia conquistado por mérito próprio, não por laços familiares ou favoritismo. Naquela noite, encontrei-me com Kelsey, minha melhor amiga da faculdade. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia toda a história da dinâmica da minha família. Nós nos encontramos em um pequeno restaurante no centro de Portland, e eu a contei tudo o que tinha acontecido desde o casamento. Ainda não acredito que você realmente entregou um cheque a ele e foi embora, disse ela, balançando a cabeça em admiração. Essa é a coisa mais foda que já ouvi. Não pareceu incrível na hora. Foi assustador, mas você fez mesmo assim. É isso que importa. Ela tomou um gole de vinho. Você teve notícias deles desde que Jéssica chegou? Meu pai continua me mandando mensagens. Minha mãe deixa mensagens de voz. Tenho ignorado a maioria delas. Ótimo. Você não deve nada a eles, Laura. Você vem se cuidando há anos. Eles só não perceberam. É isso que mais me incomoda. Eles não perceberam. Eu me esforcei tanto para ser independente, para não precisar da ajuda deles, e eles simplesmente presumiram que eu estava com dificuldades, fracassando ou algo assim. Nunca consideraram que eu pudesse estar tendo sucesso. Kelsey estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Que perda para eles. Sério, você é brilhante e bem-sucedida e não precisa da validação deles. Você sabe disso, né? Estou começando. Passamos o resto do jantar conversando sobre o trabalho dela, sua vida amorosa e nossos planos para o verão. Foi bom focar em coisas normais, ter uma conversa sem o peso dos dramas familiares. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei um envelope escondido por baixo da minha porta. Meu coração afundou quando reconheci a letra da minha mãe na frente. Dentro havia um cartão com uma mensagem genérica sobre família e perdão. Abaixo do texto impresso, minha mãe escreveu: Laura, por favor, volte para casa. Sentimos sua falta e te amamos. Sejam quais forem os nossos problemas, podemos resolvê-los juntas. Você é nossa filha e queremos você em nossas vidas. Por favor, me ligue. Com carinho, mãe. Fiquei olhando para o cartão por um longo tempo, sentindo uma mistura complicada de emoções. Uma parte de mim queria acreditar nela, queria pensar que talvez as coisas pudessem ser diferentes. Mas outra parte sabia que não. Isso não era um pedido de desculpas. Não era um reconhecimento de como me trataram. Era apenas um apelo para que eu voltasse e fingisse que estava tudo bem. Deixei o cartão de lado e fui para a cama, mas o sono não veio facilmente. Minha mente continuava a reviver memórias. A vez em que ganhei uma competição de matemática e meus pais esqueceram de me buscar na escola porque estavam no recital de dança da Jéssica. O Natal em que ganhei presentes práticos como meias e uma calculadora, enquanto a Jéssica ganhou um laptop novo e uma bolsa de grife. Os inúmeros jantares em que fiquei sentada em silêncio enquanto todos discutiam a vida da Jéssica. E então pensei no futuro que estava construindo para mim. No trabalho que me desafiava e me entusiasmava. Na independência pela qual lutei, no respeito que estava conquistando de colegas que valorizavam minhas habilidades e contribuições. Eu não precisava mais da minha família para me validar. Eu tinha aprendido a me validar, mas isso não significava que não doesse.
Na manhã seguinte, acordei e encontrei uma mensagem da Jéssica. Mamãe me disse que te mandou um cartão. Sei que você está bravo, mas, por favor, pelo menos pense em falar com eles. Eles sentem muita falta de você. Não respondi imediatamente. Em vez disso, me preparei para o dia e fui correr, tentando clarear a mente. Quando voltei, finalmente respondi: agradeço o seu contato, mas preciso de mais tempo. Ainda não estou pronto para ter essa conversa. A resposta dela veio rápida: eu entendo. Só saiba que estou aqui se precisar de mim. Foi um pequeno gesto, mas significou algo. Talvez Jéssica estivesse mesmo se esforçando. Talvez não. O tempo diria. Na semana seguinte, mergulhei mais fundo no projeto de sustentabilidade de Portland. O escopo era enorme. Redesenhar a infraestrutura hídrica da cidade para reduzir o desperdício e melhorar a eficiência, implementar espaços verdes para gerenciar o escoamento de águas pluviais e criar programas educacionais sobre conservação ambiental. Era exatamente o tipo de trabalho que eu sonhava em fazer quando escolhi engenharia ambiental como minha especialização. Certa tarde, enquanto eu revisava as estimativas de custos, meu telefone tocou. Era um número desconhecido com DDD. Normalmente eu não responderia, mas algo me fez atender. Olá. É a Laura? Sim. Quem é? Este é Trevor, o marido da Jéssica. Nós nos conhecemos brevemente em... Bem, nos encontramos algumas vezes. Sentei-me ereto, surpreso. O que você quer? Eu queria falar com você sobre uma coisa. Você tem alguns minutos? A voz de Trevor era hesitante, quase nervosa. Era estranho ouvi-lo soar inseguro. Todas as vezes que o conheci, ele se mostrou confiante ao ponto da arrogância. Estou ouvindo, eu disse, mantendo meu tom neutro. Olha, eu sei que as coisas estão complicadas com sua família agora. Jéssica me contou o que aconteceu no casamento, e eu queria entrar em contato porque acho que tem algo que você deveria saber. O que é? Ele fez uma pausa. Podemos nos encontrar pessoalmente? Prefiro não ter essa conversa por telefone. Hesitei. Encontrar Trevor sozinha foi estranho, e eu não tinha certeza se confiava em seus motivos, mas a curiosidade venceu. Tudo bem, tem uma cafeteria na Northwest 23RD chamada Brew Point. Posso te encontrar lá em 1 hora. Eu estarei lá. Passei os 45 minutos seguintes tentando descobrir o que Trevor poderia querer me dizer. Talvez ele estivesse bancando o mediador dos meus pais. Talvez Jéssica o tivesse enviado. Ou talvez fosse algo completamente diferente. Quando cheguei ao Brew Point, Trevor já estava lá, sentado em uma mesa de canto com 2 xícaras de café na frente dele. Ele se levantou quando me viu, parecendo desconfortável com jeans e uma camisa social casual. Obrigado por me receber, disse ele, gesticulando para a cadeira à sua frente. Trouxe um café para você. Não sabia bem do que você gostava, então pedi um café coado. Obrigado. Sentei-me e envolvi a xícara quente com as mãos, esperando que ele explicasse. Trevor passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que parecia fora do comum. Ok, então vou dizer isso diretamente porque não sei como fazer de outra forma. Seus pais têm mentido para Jéssica e para mim sobre a situação financeira deles. Franzi a testa. O que você quer dizer? Há cerca de 3 meses, seu pai veio até mim pedindo um empréstimo. Ele disse que estava com problemas temporários de fluxo de caixa no negócio dele e precisava de $20.000 para cobrir as despesas até que um grande cliente os pagasse. Ele prometeu me pagar em 60 dias. Meu pai dirigia uma pequena empresa de consultoria que ajudava empresas com planejamento financeiro. Era um negócio decente, mas não exatamente lucrativo. Mesmo assim, $20.000 parecia pedir muito. Você deu a ele? Sim. Ele é da família e eu queria ajudar, mas os 60 dias chegaram e passaram. E quando perguntei sobre isso, ele continuou dando desculpas. Primeiro, foi que o pagamento do cliente estava atrasado. Depois, foi que eles tiveram algumas despesas inesperadas. Por fim, ele me disse que me pagaria depois do casamento da Jéssica. Deixe-me adivinhar, ele não te pagou de volta. Não.
E quando pressionei sobre isso na semana passada, ele me disse que precisava de mais 15 mil para manter o negócio funcionando. Disse que, se eu não os ajudasse, eles poderiam perder tudo. Recostei-me na cadeira, processando a informação. Então, o que isso tem a ver comigo? A Jéssica mencionou que seus pais pagaram a sua faculdade. Ela disse que eles sustentam vocês dois financeiramente há anos. Mas se isso for verdade, por que eles precisariam me emprestar dinheiro? Por que estariam com dificuldades? Soltei uma risada curta e amarga. Eles não pagaram pela minha educação, Trevor. Eles pagaram pelo meu primeiro semestre há 4 anos. Num semestre, eu mesma paguei todo o resto, com empréstimos, bolsas de estudo e vários empregos. E duvido muito que eles estejam apoiando financeiramente a Jéssica como você pensa. Seu rosto ficou pálido. O quê? Meus pais gostam de levar o crédito por coisas que não fizeram. Há anos eles dizem às pessoas que me ajudaram a pagar a faculdade, mas isso não é verdade. E aposto que eles também exageram em suas contribuições financeiras para a vida da Jéssica. Trevor pareceu genuinamente chocado. Mas eles falam o tempo todo sobre o quanto investiram em vocês dois, o quanto sacrificaram. É uma encenação. Eles querem que as pessoas pensem que são pais generosos e solidários, mas a realidade é muito diferente. Fiz uma pausa. Meu pai disse porque o negócio dele está com dificuldades. Ele disse que o mercado está difícil, que os clientes estão apertando o orçamento, tudo de sempre. Mas agora estou me perguntando se alguma coisa disso é verdade. Pode ser verdade. Ou ele pode ser ruim em administrar dinheiro e orgulhoso demais para admitir. De qualquer forma, não é problema seu. Eu sei, mas a Jéssica está preocupada com eles. Ela acha que eles estão prestes a perder a casa. Ela tem falado sobre nós ajudá-los financeiramente a longo prazo, talvez até mesmo mudá-los para morar conosco se as coisas piorarem. Eu podia ver o pânico em seus olhos agora. Trevor tinha dinheiro, mas não era burro. Ele sabia que sustentar os sogros indefinidamente poderia esgotar seus recursos e prejudicar seu casamento. O que você quer que eu faça sobre isso? Perguntei. Não sei. Só achei que você deveria saber o que está acontecendo. E acho que queria te perguntar diretamente. Eles realmente pagaram sua faculdade? Não. Eles pagaram $12.350 há 4 anos. Eu os paguei na semana passada. Estamos quites. Ele absorveu isso, com o maxilar tenso. Jéssica não sabe de nada disso. Então talvez você devesse contar a ela. Não tenho certeza se ela vai acreditar em mim. Ela idolatra seus pais. Ela acha que eles são santos que sacrificaram tudo pelos filhos. Isso porque ela é a única que realmente se beneficiou dos sacrifícios deles, reais ou imaginários. Tomei um gole do meu café. Olha, Trevor, não posso te ajudar com isso. Cortei relações com a minha família por um motivo. Se você quiser saber a verdade sobre as finanças deles, terá que investigar você mesmo. Peça documentação, extratos bancários, registros comerciais. Não acredite apenas na palavra deles. Você tem razão. Eu sei que você tem razão. É que não foi para isso que eu me inscrevi. Bem-vindo ao meu mundo. Ficamos em silêncio por um momento. Então, Trevor disse: se serve de alguma coisa, acho que você fez a coisa certa. Saindo do casamento, estabelecendo limites. A Jéssica me contou o que você disse sobre ser invisível, e acho que ela finalmente está começando a entender como a dinâmica era confusa. Talvez. Ou talvez ela esteja apenas chateada porque as coisas estão ficando desconfortáveis. Ele deu um sorriso sombrio. Provavelmente um pouco dos dois. Depois que Trevor foi embora, fiquei sentado na cafeteria por mais 1 hora pensando em tudo o que ele tinha me dito. Meus pais estavam com problemas financeiros, possivelmente sérios. E, em vez de serem honestos, estavam manipulando as pessoas e criando mais dívidas. Uma parte de mim se sentia justificada. Eles sempre agiram como se fossem muito mais bem-sucedidos e estáveis do que eu, como se tivessem tudo sob controle. Acontece que eles simplesmente escondiam melhor os problemas. Mas outra parte de mim se sentia triste. Meus pais tinham gastado tanta energia mantendo as aparências, fingindo ser algo que não eram,
que perderam de vista o que realmente importava, e agora estavam pagando o preço. Peguei meu celular e olhei a última mensagem que meu pai tinha me enviado. Você está sendo egoísta e ingrata. Digitei uma resposta. Eu sei sobre o dinheiro que você pegou emprestado do Trevor. Sei que o negócio está passando por dificuldades. Se você estiver com problemas, seja honesto em vez de me culpar por impor limites. Não vou voltar para te salvar. Cliquei em enviar antes que pudesse pensar 2 vezes. A resposta dele veio 1 hora depois. Como ousa interferir nos meus negócios? Isso não tem nada a ver com você. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Naquela noite, Jéssica me ligou. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Trevor me contou sobre o dinheiro, disse ela sem rodeios. É verdade sobre a faculdade? Sim. Por que você não me contou? Teria feito diferença? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Não sei. Talvez. Só sinto que não sei mais nada. Eu achava que a mamãe e o papai eram pais perfeitos e agora estou descobrindo que eles andam mentindo sobre todo tipo de coisa. Eles não são perfeitos, Jéssica. Ninguém é. Mas eles vêm usando sua suposta generosidade como alavanca há anos, e eu cansei de continuar brincando. Estou começando a entender isso. Ela suspirou. O Trevor quer pedir os registros financeiros deles antes de darmos mais dinheiro. Acho que ele tem razão, mas não sei como abordar o assunto sem que eles fiquem bravos. Isso é entre você e Trevor. Não posso te ajudar com isso. Eu sei. Só queria que você soubesse que acredito em você em tudo e que sinto muito por não ter percebido isso antes. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas de verdade que recebi de alguém da minha família. Não resolveu tudo, mas já era alguma coisa. Obrigada, Jéssica. Depois que desliguei, sentei no sofá e fiquei olhando para o teto, me sentindo emocionalmente exausto. As últimas 3 semanas foram um turbilhão de confrontos, revelações e decisões. Cortei relações com meus pais, comecei um novo emprego e vi a fachada cuidadosamente construída da minha família começar a desmoronar. E, apesar de tudo, permaneci fiel a mim mesma. Estabeleci limites. Exigi respeito. Recusei-me a deixar que me fizessem sentir menor. Não foi fácil. Não foi confortável, mas foi necessário. Meu celular vibrou com uma mensagem da Kelsey. Como você está? Sorri e respondi, estou bem. Melhor que bem, na verdade. Finalmente estou livre. 3 semanas depois da minha conversa com Trevor, eu estava imerso nos preparativos para a apresentação do projeto de sustentabilidade de Portland. Nossa equipe elaborou uma proposta abrangente que incluía especificações técnicas detalhadas, análises de custos, projeções de impacto ambiental e cronogramas de implementação. Foi um dos melhores trabalhos dos quais já participei, e fiquei orgulhoso do que havíamos criado. A apresentação estava marcada para uma tarde de quinta-feira na prefeitura. A prefeitura estaria presente, juntamente com representantes de diversas outras empresas concorrentes ao contrato. Era algo muito arriscado e eu passei a semana anterior ensaiando partes da apresentação até conseguir recitá-las dormindo. Na quarta-feira à noite, véspera da apresentação, meu telefone tocou. Era minha mãe. Fiquei olhando para a tela por um longo momento, pensando se deveria atender. Não nos falávamos desde o casamento, e eu não tinha certeza se estava pronto para qualquer conversa que ela quisesse ter, mas a curiosidade falou mais alto. Olá, Laura. Querida, é a mamãe. Sua voz estava tensa, como se ela tivesse chorado. Preciso falar com você sobre uma coisa importante. O que é? É seu pai. Ele teve um ataque cardíaco. Meu estômago embrulhou. O quê? Quando? Esta tarde. Ele desmaiou no consultório. Levarão nas pressas para o hospital e ele está estável agora, mas os médicos dizem que ele precisa fazer algumas mudanças importantes no estilo de vida. Menos estresse, alimentação melhor, mais descanso. Afundei no sofá, processando a informação. Apesar de tudo, ele ainda era meu pai. A ideia de ele ter um ataque cardíaco me assustava mais do que eu queria admitir. Ele vai ficar bem? Eles acham que sim.
Mas, Laura, precisamos conversar sobre os negócios dele. Com ele no hospital, alguém precisa intervir e ajudar a administrar as coisas, pelo menos temporariamente. E com tudo o que está acontecendo, pensei que talvez você pudesse. Não. Laura, por favor. Sei que as coisas têm sido difíceis entre nós, mas seu pai precisa de ajuda. O negócio está em dificuldades e, se ninguém intervir, podemos perder tudo. Então contrate alguém ou pergunte a Jéssica. A Jéssica não entende nada de gestão empresarial e não temos condições de contratar alguém. Você é a única que tem as habilidades e o conhecimento para nos ajudar com isso. Fechei os olhos, sentindo a familiar atração da culpa e da obrigação. Era exatamente isso que eles sempre faziam. Esperavam até que houvesse uma crise e depois esperavam que eu a resolvesse. Mãe, sinto muito que o papai esteja doente. Sinto mesmo. Mas não posso largar tudo para salvar o negócio dele. Tenho minha própria carreira, minhas próprias responsabilidades. Sua carreira pode esperar. Isso é família. Família funciona nos dois sentidos. Você não pode me ignorar por anos e depois esperar que eu venha correndo quando precisar de alguma coisa. Nós nunca te ignoramos, Laura. Sempre te amamos e te apoiamos. Isso não é verdade, e você sabe disso. Você pagou por um semestre de faculdade e me pressionou por isso por 4 anos. Você ignorou minhas conquistas, ignorou minhas dificuldades e deixou claro que a Jéssica era a única que importava. E agora que você precisa de algo de mim, de repente eu sou importante. Isso não é justo. Fizemos o melhor que pudemos. Talvez, mas o seu melhor não foi bom o suficiente, e não vou sacrificar minha vida para resolver seus problemas. Ela ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, sua voz estava fria. Então é isso? Você vai nos abandonar quando mais precisamos de você? Não estou abandonando você. Estou estabelecendo limites. Se precisar de ajuda com os negócios do papai, contrate um consultor. Se precisar de apoio emocional, ligue para Jéssica. Mas não me peça para abrir mão de tudo que conquistei para te salvar. Tudo bem. Vejo que não podemos contar com você. Vou pensar em outra solução. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali sentado, segurando meu celular, abalado. Uma parte de mim se perguntava se eu tinha feito a escolha errada, se estava sendo muito duro, mas a outra parte sabia que eu tinha feito a coisa certa. Eu não podia continuar me sacrificando por pessoas que só me valorizavam quando precisavam de algo. Naquela noite, mal dormi. Minha mente continuava repetindo a conversa com minha mãe, imaginando os piores cenários, onde meu pai morreria e minha família me culparia por não ajudar. Mas eu também continuava me lembrando de todas as vezes que me rejeitaram, de todas as maneiras como me fizeram sentir inútil. Eu não podia deixar a culpa me manipular e me fazer voltar atrás. Na manhã seguinte, acordei cedo e vesti minha melhor roupa profissional, um terno cinza escuro com uma blusa creme. Arrumei meu cabelo com cuidado, apliquei maquiagem mínima e me olhei no espelho. Eu parecia confiante, capaz, como alguém que pertence a uma sala cheia de autoridades municipais e líderes empresariais. No escritório, minha equipe se reuniu para uma revisão final da apresentação. Gretchen nos deu um discurso motivacional sobre manter a calma e a confiança, responder às perguntas diretamente e lembrar que tínhamos a melhor proposta. Vocês fizeram um trabalho incrível nisso, disse ela, olhando para cada um de nós. O conselho teria sorte de trabalhar conosco. Lembrem-se disso. Chegamos à prefeitura 30 minutos antes e nos instalamos na sala de conferências. O espaço era impressionante. Pé direito alto, painéis de madeira, uma mesa comprida onde os membros do conselho se sentavam. Outras empresas também estavam preparando suas apresentações, e reconheci alguns concorrentes de conferências do setor. Exatamente às 14 horas, os membros do conselho entraram e tomaram seus lugares. Eram 7, uma mistura de homens e mulheres com idades entre 30 e 60 anos. A presidente do conselho, uma mulher chamada Diane, deu início à reunião. Obrigado a todos pela presença hoje. Ouviremos apresentações de 4 empresas concorrentes ao contrato da Iniciativa de Sustentabilidade de Portland. Cada empresa terá 30 minutos para apresentar, seguidos de 15 minutos para perguntas.
Vamos começar com a Torberry Systems. Gretchen se levantou e iniciou a parte inicial da nossa apresentação, delineando o escopo e a visão do projeto. Em seguida, ela passou a palavra para Marcos, um dos engenheiros seniores, que explicou as especificações técnicas para o redesenho da infraestrutura hídrica. Quando chegou a minha vez, levantei-me e aproximei-me da tela onde nossos slides estavam sendo exibidos. Meu coração batia forte, mas mantive a voz firme. Boa tarde. Meu nome é Laura e discutirei a avaliação de impacto ambiental e as métricas de sustentabilidade de longo prazo deste projeto. Cliquei no primeiro slide que mostrava números projetados de conservação de água ao longo de um período de 20 anos. Passei horas fazendo esses cálculos, verificando cada valor, garantindo que nossas previsões fossem ambiciosas e realistas. Com base em nossos modelos, a implementação deste sistema de recuperação de água reduziria o consumo municipal de água em 32% nos primeiros 5 anos, com esse número aumentando para 48% até o 10º ano, quando o sistema atingir a otimização total. Mostrei os dados a eles, explicando a metodologia, abordando possíveis preocupações e destacando os benefícios ambientais. Enquanto eu falava, pude ver alguns membros do conselho concordando, tomando notas e se inclinando para a frente com interesse. Quando terminei minha parte, devolvi a apresentação para Gretchen, que encerrou com projeções orçamentárias e cronogramas de implementação. A apresentação durou exatamente 28 minutos. Obrigada, disse Diane. Agora, vamos abrir espaço para perguntas. As perguntas surgiram rápidas e intensas. Os membros do conselho queriam saber sobre os requisitos de licença, cronogramas de construção, custos de manutenção e impacto na comunidade. Nossa equipe respondeu a cada pergunta sem problemas, com base em semanas de preparação e pesquisa. Um membro do conselho, um homem de 50 anos chamado George, concentrou-se especificamente na seção de impacto ambiental. Laura, suas projeções são impressionantes, mas parecem otimistas. O que acontece se não virmos esses números de conservação? Qual é o plano de contingência? Eu já esperava essa pergunta. Adicionamos estimativas conservadoras em todas as etapas. A redução de 32% no 5º ano pressupõe taxas de adoção padrão e padrões climáticos típicos. Mesmo no pior cenário, digamos, uma adoção pública mais lenta ou um ano particularmente chuvoso que reduza a urgência da conservação, ainda veríamos uma redução mínima de 20%. E nosso plano de implementação inclui avaliações trimestrais para que possamos ajustar as estratégias em tempo real, se necessário. Ele pareceu satisfeito com a resposta. Mas algumas perguntas se seguiram, a maioria delas detalhes técnicos que Marcos e Gretchen trataram com maestria. Quando o período de perguntas de 15 minutos terminou, Diane nos agradeceu e pediu um breve recesso antes da próxima apresentação. Reunimos nossos materiais e fomos para o corredor. Gretchen tinha um sorriso enorme no rosto. Foi excelente. Vocês todos foram fantásticos, especialmente você, Laura. Lidou com aquelas questões ambientais como uma profissional. Obrigado. Eu estava nervoso com essa parte. Você não demonstrou. Você pareceu confiante e informado, exatamente o que eles precisam ver. Esperamos enquanto as outras 3 empresas se apresentavam. Tentei me concentrar em revisar nossa proposta, procurando por alguma fragilidade caso precisássemos enviar revisões, mas minha mente continuava divagando. Pensei no meu pai no hospital, no telefonema da minha mãe, no peso das expectativas familiares das quais finalmente consegui me livrar. E então pensei sobre essa apresentação, essa oportunidade, essa carreira que eu havia construído inteiramente sozinha. Eu havia conquistado meu lugar nesta sala. Ninguém o havia me dado. Ninguém havia mexido os pauzinhos ou feito ligações em meu nome. Era meu. Depois que todas as 4 apresentações foram concluídas, Diane se dirigiu à sala. Agradecemos a todas as empresas que se apresentaram hoje. O Conselho deliberará ao longo da próxima semana e anunciará nossa decisão na reunião pública da próxima quinta-feira. Agradecemos o tempo e o esforço investidos nessas propostas. Fizemos as malas e voltamos para o escritório. A energia no carro fervilhava de excitação e ansiedade. Gretchen convidou toda a equipe para um jantar cedo em um restaurante bacana no centro da cidade, e passamos a noite relaxando e analisando como a apresentação tinha sido. Acho que temos uma chance real, disse Marcos, erguendo o copo.
sinceramente, nossa proposta foi mais forte do que qualquer outra que viram hoje. Não fique confiante demais, avisou Gretchen, mas ela estava sorrindo. Mas sim, acho que nos saímos bem. Agora é esperar. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei outro envelope debaixo da porta. Desta vez, era do meu pai, com a letra trêmula, mas reconhecível. Dentro havia uma carta curta. Laura, sua mãe me contou sobre a conversa de vocês ontem à noite. Estou decepcionada com sua decisão, mas acho que não deveria estar surpresa. Você deixou claro que sua carreira é mais importante que a família. Espero que consiga conviver com essa escolha. Quando eu partir, lembre-se de que pedi sua ajuda e você recusou. Pai. Li 2 vezes, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Mesmo em uma cama de hospital, mesmo depois de um ataque cardíaco, ele tentava me manipular com culpa. A carta não era uma tentativa de consertar nosso relacionamento ou reconhecer a participação dele em nosso afastamento. Era uma arma criada para me fazer sentir uma péssima filha. Fui até a cozinha, liguei o fogão e segurei a carta sobre a chama até que pegasse fogo. Joguei-a na pia e a observei queimar, o papel se enrolando e escurecendo, suas palavras se transformando em cinzas. Eu não iria mais carregar a culpa dele. A semana seguinte passou lentamente. Todos os dias no trabalho pareciam esperar pelos resultados das provas. Tínhamos enviado nossa proposta, feito o nosso melhor, e agora a decisão estava fora de nossas mãos. Tentei me concentrar em outros projetos, mas era difícil. Na terça-feira à noite, Jéssica ligou. Oi, ela disse, ouvi falar do papai. A mamãe disse que você se recusou a ajudar com os negócios. Não foi exatamente isso que aconteceu, mas com certeza. Não estou ligando para te dar sermão. Na verdade, eu queria te contar que o Trevor e eu conversamos com a mamãe e o papai sobre as finanças deles. Pedimos para ver extratos bancários e registros comerciais e é pior do que pensávamos. O negócio do papai está dando prejuízo há mais de 1 ano. Eles vivem de cartões de crédito e empréstimos, usando novas dívidas para pagar dívidas antigas. Eles estão em sérios apuros. O que você vai fazer? O Trevor está organizando uma reunião com um consultor financeiro, alguém que possa ajudá-los a reestruturar suas dívidas e talvez pedir falência, se necessário. Também estamos marcando uma reunião com um corretor de negócios para ver se a empresa do papai tem algum valor para a venda. Parece a decisão certa. E a Laura? O Trevor perguntou diretamente a ele sobre a sua mensalidade da faculdade. O papai admitiu que só pagou um semestre. A mamãe tentou se defender, disse que eles planejavam pagar mais, mas não tinham condições. Mas a questão é que eles mentiram para nós, para os amigos deles. Provavelmente para si mesmos. Desculpe-me por não ter acreditado em você antes. Está tudo bem. Você acreditou no que lhe disseram. Não é culpa sua. Mas é mais ou menos. Eu deveria ter prestado mais atenção. Eu deveria ter perguntado sobre sua vida em vez de simplesmente presumir que estava tudo bem. Ela fez uma pausa. Sei que as coisas ainda estão complicadas entre nós, mas quero tentar ter um relacionamento de verdade com você. Não aquela coisa de irmãs falsas em que só nos vemos nos feriados. Mas sim nos conhecermos de verdade. Eu também gostaria disso. Ótimo. Podemos tomar um café um dia desses? Só nós dois? Sim, eu gostaria disso. Depois que desligamos, me senti mais leve. Talvez Jéssica e eu nunca fossemos super próximas, mas pelo menos poderíamos ser honestas uma com a outra. Isso era mais do que jamais havíamos tido antes. Chegou quinta-feira, dia em que a prefeitura anunciaria sua decisão. A reunião estava marcada para as 19 horas, e Gretchen convidou toda a equipe para comparecer. Sentamos juntos na área de estar pública, observando enquanto o conselho trabalhava primeiro nos assuntos rotineiros da empresa. Finalmente, Diane chegou ao item da pauta que estávamos esperando. A seguir, temos o anúncio referente ao contrato da Iniciativa de Sustentabilidade de Portland. Após cuidadosa deliberação e análise de todas as 4 propostas, o conselho chegou a uma decisão unânime. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. O contrato será concedido à Torberry Systems.
Sua proposta demonstrou a abordagem mais abrangente em relação à sustentabilidade ambiental, o cronograma mais realista e a mais sólida expertise técnica. Parabéns à equipe da Torberry. A sala de conferências explodiu em aplausos. Gretchen agarrou minha mão e apertou-a, seus olhos brilhando de excitação. Marco sorria de orelha a orelha. O resto da equipe se abraçava e se parabenizava. Nós vencemos. As semanas seguintes foram uma confusão de negociações de contratos, reuniões de planejamento de projetos e cobertura da imprensa. A iniciativa de sustentabilidade de Portland foi uma grande notícia na comunidade ambiental local, e vários meios de comunicação queriam entrevistar a equipe por trás dela. Gretchen me selecionou para participar de algumas dessas entrevistas, e acabei sendo citado no jornal e destacado em um artigo de um jornal de negócios local sobre jovens profissionais que estão causando impacto. Um artigo incluía minha foto e uma breve biografia mencionando que eu havia me formado como orador da turma no meu programa de engenharia. No dia em que foi publicado, recebi uma mensagem da Jéssica. Mamãe viu o artigo. Ela está pirando. Só queria te avisar. De fato, 1 hora depois, minha mãe ligou. Deixei cair na caixa postal, mas ouvi a mensagem depois. Laura, vi o artigo sobre o seu projeto. Não fazia ideia de que você estava trabalhando em algo tão importante. Seu pai e eu estamos muito orgulhosos de você. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas adoraríamos vê-la e conversar sobre tudo. Por favor, me ligue de volta. Apaguei a mensagem sem responder. 2 dias depois, um pacote chegou ao meu apartamento. Dentro havia uma cópia emoldurada do artigo de jornal com minha foto, além de um cartão dos meus pais. Laura, estamos muito orgulhosos de tudo que você conquistou. Sempre soubemos que você era capaz de grandes feitos. Esperamos que você nos dê a chance de fazer parte do seu sucesso. Com amor, mamãe e papai. Fiquei olhando para o cartão por um longo tempo, sentindo uma mistura complicada de emoções. Eles estavam orgulhosos de mim agora que meu sucesso era público, agora que podiam se gabar para os amigos. Mas onde estavam eles quando eu estava com dificuldades na faculdade? Onde estavam eles quando me formei com honras? Onde estavam eles durante os anos em que trabalhei em vários empregos e estudei até tarde da noite? Eles queriam fazer parte do meu sucesso, mas nunca fizeram parte da minha luta. Coloquei a moldura no armário e joguei o cartão fora. Naquele fim de semana, encontrei a Jéssica para um café, como prometido. Ela parecia diferente, de alguma forma, menos refinada, mais genuína. Sentamos num canto tranquilo de um café e conversamos por 2 horas sobre tudo. Nossa infância, nossos pais, nossas diferentes experiências crescendo na mesma casa. Acho que fiquei em negação por muito tempo, admitiu Jéssica. Era mais fácil acreditar que a mamãe e o papai eram perfeitos do que reconhecer o quão injustas as coisas eram. Mas depois de tudo o que aconteceu, o empréstimo do Trevor, o ataque cardíaco do papai, a descoberta do negócio, não consigo mais fingir. É difícil ver seus pais como seres humanos imperfeitos em vez de figuras de autoridade infalíveis. E eu também me sinto culpada. Sabe, culpada por ter me beneficiado do favoritismo deles. Culpada por não ter te defendido. Culpada por ter aceitado tudo sem questionar. Você era uma criança, Jéssica. Não pode se culpar pela forma como eles escolheram nos tratar. Talvez não, mas posso assumir a responsabilidade pela forma como trato você agora. Ela olhou para mim seriamente. Quero que saiba que eu te vejo. Te vejo de verdade. E estou impressionado pra caramba com o que você conquistou. O projeto, o seu trabalho, tudo. Você fez tudo sozinho, e isso é incrível. Obrigada. Isso significa muito. Fizemos planos de nos encontrar para almoçar na semana seguinte, quando nos separamos, senti esperança de que talvez pudéssemos construir algo real. Na terça-feira seguinte, recebi um e-mail do meu pai. Era curto e formal. Laura, queria te informar que estou vendendo o negócio. O ataque cardíaco foi um sinal de alerta de que preciso fazer mudanças significativas na minha vida. Vou me aposentar e focar na minha saúde. Sua mãe e eu também estamos nos mudando para uma casa menor para reduzir nossos encargos financeiros. Sei que nosso relacionamento tem sido tenso, mas espero que você entenda que fiz o meu melhor como pai.
Se você estiver disposto, gostaria de tomar um café conosco algum dia para conversarmos. Sem pressão, apenas uma conversa. Pai. Li o e-mail 3 vezes, procurando por manipulação ou indução à culpa, mas parecia genuíno. Pela primeira vez, meu pai reconheceu que as coisas estavam tensas sem me culpar por isso. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para pensar se queria ter aquela conversa, se estava pronta para potencialmente reconstruir algum tipo de relacionamento com meus pais. Um mês depois, recebi uma promoção no trabalho. Gretchen me chamou em seu escritório e me ofereceu uma vaga como gerente de projetos júnior, o que me trouxe um aumento significativo e mais responsabilidade no projeto de Portland. Você provou seu valor, Laura. Você é inteligente, dedicada e lida bem com a pressão. Acho que está pronta para o próximo passo. Aceitei imediatamente, sentindo-me tomada de gratidão e orgulho. Naquela noite, liguei para Kelsey para contar a novidade. Isso é incrível. Precisamos comemorar o jantar amanhã à noite. Com certeza. E aí, você já pensou mais alguma coisa sobre o programa de pós-graduação? O prazo de inscrição está chegando. Eu estava pensando nisso. O programa significaria mais 2 anos de faculdade, mas também abriria oportunidades para cargos de liderança em políticas ambientais. Eu poderia causar um impacto ainda maior. Acho que vou me candidatar. Posso fazer isso meio período enquanto trabalho. E Torberry tem um programa de reembolso de mensalidades. Faça isso. Você já chegou tão longe, Laura. Não pare agora. Ela estava certa. Eu tinha me esforçado demais para parar de seguir em frente. Passei as semanas seguintes conciliando minhas novas responsabilidades no trabalho com minha inscrição para a pós-graduação. Escrevi ensaios sobre minha paixão pela sustentabilidade ambiental, minha visão para criar mudanças sistêmicas e meu compromisso em usar a engenharia como uma ferramenta para o bem social. Eu também finalmente respondi ao e-mail do meu pai. Pai, agradeço o seu contato. Estou aberto a tomar um café e conversar, mas preciso que você entenda que as coisas não podem voltar a ser como eram. Se quisermos ter um relacionamento daqui para frente, ele precisa ser honesto e equilibrado. Avise-me quando estiver disponível. A resposta dele veio no dia seguinte. Entendo. Que tal no próximo sábado, às 10 horas? Tem um café perto da minha casa chamado Morning Grown. Eu estarei lá. Cheguei ao café 15 minutos mais cedo, com o estômago embrulhado. Quando meu pai entrou, mal o reconheci. Ele havia perdido peso. Seu rosto estava tenso e ele se movia com cuidado, como alguém ainda se recuperando de uma doença grave. Pedimos um café e sentamos em uma mesa perto da janela. Obrigado por virem, disse ele. De nada. Tenho pensado muito desde o ataque cardíaco sobre minha vida, minhas escolhas, minhas prioridades, e percebi que cometi muitos erros, especialmente com você. Esperei, sem saber aonde isso iria dar. Sua mãe e eu pressionamos demais a Jéssica para que ela fosse perfeita e não demos atenção suficiente a você. Não demos a devida importância a você, presumimos que você ficaria bem por ser independente e autossuficiente. Mas isso não foi justo com você. Você merecia mais. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Não abordou todas as maneiras específicas pelas quais me magoaram, mas foi honesto e foi um começo. Agradeço por você ter dito isso. Também quero que saiba que li os artigos sobre o seu projeto. Não fazia ideia de que você estava fazendo um trabalho tão importante. Fiquei impressionado e lamento não ter estado lá para apoiá-lo ao longo do caminho. Eu não te contei porque achei que você não se importaria. Eu sei e a culpa é minha. Ele tomou um gole de café. Não espero que você me perdoe ou que de repente queira um relacionamento próximo, mas espero que possamos começar do zero, talvez aos poucos construir algo melhor. Conversamos por mais 1 hora sobre seus planos de aposentadoria, a venda do negócio e sua saúde. Não foi fácil, e houve momentos de tensão, mas foi algo real como nossas conversas nunca haviam sido antes. Quando nos separamos, não senti mais o peso da expectativa que sempre carreguei em relação aos meus pais. Me senti mais leve, mais livre, como se finalmente tivesse deixado de precisar da aprovação deles. Nos meses seguintes, meus pais enfrentaram todas as consequências de suas escolhas.
O negócio foi vendido por muito menos do que meu pai esperava, mal cobrindo uma fração de suas dívidas. Eles tiveram que declarar falência, o que significou perder a casa e a maioria dos seus bens. Eles se mudaram para um apartamento modesto e recomeçaram com quase nada. Meu pai aceitou um emprego de meio período como consultor para complementar sua pequena pensão, e minha mãe voltou a trabalhar como assistente administrativa. O estilo de vida que eles tanto trabalharam para projetar, o empresário de sucesso, a casa confortável no subúrbio, a ilusão de estabilidade financeira, tudo isso ruiu completamente. Amigos que admiravam sua suposta generosidade e sucesso se distanciaram discretamente quando a verdade veio à tona. Jéssica ajudou no que pôde. Mas ela e Trevor tinham suas próprias vidas para construir e não podiam financiar a recuperação dos meus pais. Quanto a mim, continuei avançando. Comecei o programa de pós-graduação, me destaquei em minha nova função na Torberry Systems e, aos poucos, construí um relacionamento com Jéssica baseado na honestidade, e não na obrigação. Meu pai e eu nos encontrávamos para tomar café de vez em quando, reconstruindo cuidadosamente algo que lembrasse um relacionamento. Minha mãe demorou mais para mudar de ideia, mas acabou parando de tentar me manipular e começou a realmente ouvir quando conversávamos. Lembrando daquele dia no casamento de Jéssica, o dia em que entreguei o envelope ao meu pai e fui embora, percebi que não era apenas uma questão de dinheiro. Tratava-se de resgatar meu valor, recusar-me a ser controlado e escolher a mim mesmo pela primeira vez na vida. O caminho não foi fácil, mas foi o meu. E isso fez toda a diferença.